Galo volta a campo pela segunda rodada do campeonato. Na primeira rodada, todos os times do grupo do Atlético empataram. Né, Carol? Como é que fica essa classificação a partir de agora? É como se não tivesse acontecido o jogo na primeira rodada, né? Todo mundo empatou, todo mundo com um ponto, e aí segue da mesma maneira. A busca do Atlético tem que ser pelas duas primeiras colocações do grupo para conseguir essa classificação. Na primeira rodada, o jogo pré-pandemia, né? Praticamente foi o jogo de start da pandemia. Era o jogo que a gente ia ter público, casa cheia e plau, sem público por causa desse vírus infernal. E aí, empate para o Galo, mas empate para todo mundo do grupo. E recomeça agora do zero, como se não tivesse nada acontecido. E o grupo do Galo não é um grupo forte dentro do cenário do futebol feminino, mas é sempre importante respeitar, né? Porque a gente sabe que o futebol feminino ele é repleto de times raçudos, com muita garra, e isso complica muito o jogo para o Galo. A Renata sabe melhor do que a gente a respeito disso. Pode falar para a gente um pouquinho desse grupo do Galo. Bom, e a gente sabe, né, que a Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino funciona de maneira diferente da Série B do Campeonato Masculino, que é por pontos corridos. A Rê vai explicar para a gente um pouquinho sobre como funciona essa Série A2. É isso mesmo. São 36 times que disputam o Brasileiro A2. Eles são divididos em grupos. Os grupos disputam uma partida só, não é ida e volta, né? Então, cada time joga com o outro uma única partida. Os 2 melhores classificam e os 4 melhores terceiros convocados avançam para a próxima fase, que são as oitavas de final, e aí é mata-mata. Os 4 últimos times, né, os 4 das semifinais, sobem para um no ano seguinte. Então, a gente tem que vencer os 5 jogos da fase de grupos, depois vencer as oitavas, as quartas, aí a gente chega na semifinal e já sobe para o A1. E se vencer a semifinal na final, a gente é campeão, né? É isso aí. Primeiro, dar oi para todo mundo, né? Agradecer o convite, essa parceria que a gente está fazendo aqui para a gente falar de futebol feminino sempre mais. E lembrar que o Galo é o Galo em qualquer situação, então, inclusive no feminino. O grupo do Galo tem times de camisa, né, do masculino, então isso tende a dar uma pesadinha também, porque são times que têm condição financeira um pouco melhor para investimento, não necessariamente invistam, mas tem uma condição melhor, né? A gente tem o Vasco, que é o próximo jogo, tem o Botafogo, tem o Goiás, e o primeiro jogo contra o Vila Nova, que foi no Independência, que a gente estava na maior euforia, porque finalmente o Galo ouviu a torcida, ouviu aqueles que pediram por um espaço decente para a competição, né? Lembrando que no ano passado o Galo jogou no Sesc Venda Nova alguns jogos, que é longe demais, e não cabe muita torcida, mas acomodava o suficiente para o que chegava de público. Depois, no Mineiro, jogou dentro do CT do Galo, que era assim uma coisa absurda, nenhum acesso para a torcida, era só convidado, o que dava era amigo, parente das atletas e imprensa, pouquíssimas pessoas, nenhum tipo de estrutura. E agora, esse ano eles resolveram dar um gás a mais para o time feminino, vamos dizer assim. E levaram para o Independência, que é a Casa do Galo, ou era a Casa do Galo até o ano passado, levaram para o Independência, que tem um custo menor de execução do que o Mineirão e tudo mais, e acomodaria muito bem a torcida. A gente ainda fez reclamação quando eles informaram sobre o portão, que não era exatamente o portão que a gente queria. Então tinha um jogo para ser tudo de maravilhoso, a torcida tinha já comprado ingresso,
mas aí veio a pandemia e foi o primeiro jogo já com o portão fechado, e o jogo foi um jogo bom, ruim com 0-0, mas assim, bem movimentado, a gente conseguiu visualizar alguns destaques, mas já temos tanta mudança no time que a gente quase não considera mais aquele jogo para fazer a análise da equipe, né? Eu acho que é isso aí para a gente começar a conversar. Oi, teve uma reformulação no elenco, né? Uma mescla de juventude e experiências. O que mudou depois dessa paralisação? O que mudou aí no elenco do Galo? Quais foram as chegadas? Quais foram as saídas? Como é que está esse elenco do Atlético para esse retorno do Brasileirão? Primeiro vamos falar aqui de uma coisa que eu acho muito importante, que a gente combater o discurso que o Galo feminino prega, ou que o Atlético prega, que é um projeto social. Ele nem foi um projeto social ano passado, quando pegou o time do Pro Inter, quanto mais agora, que já não tem mais praticamente ninguém ali, né? No fim do ano passado, dispensaram em bando quase todas as meninas que vieram nessa parceria com o Pro Inter, poucas ficaram ali, e é um destaque a Isabela, por exemplo, que veio ano passado, né, começou nessa equipe do ano passado, e no primeiro jogo jogou como titular, até porque a Leila estava machucada, ia passar por uma cirurgia, mas manteve uma titularidade e tal, então é um ponto importante para a gente destacar nessa continuidade de trabalho, se é que ela existe. Reformulou todo o departamento de futebol feminino, praticamente, né? Trocou técnico, trocou tudo, e na pandemia as coisas ainda mudaram mais, né? Porque corte de custo, e aí eles falam que na verdade é uma reformulação e tudo mais, mas a gente sabe que o futebol feminino vive problemas financeiros, e com a pandemia tudo foi agravado, e os clubes não têm exatamente um interesse, né, grande por manter e por investir no futebol feminino. Então, várias atletas, se não me engano, 6 atletas foram dispensadas, inclusive a Duda, que era uma meio de campo, que foi até convocada para a seleção ano passado, foi um destaque no time, e o Galo só dispensou, deu um tchau. E aí depois, agora, mais para o final da pandemia, contrataram novas atletas aí que a gente pode esperar grandes coisas delas, né? Tem a Brenda, que veio do América, que é uma meio de campo muito boa, enfim, tem várias meninas muito boas, e a base que foi encerrada, porque não fazia sentido para o Atlético ficar investindo numa base que não tem calendário, não tem nada, aí dispensaram, suspenderam nem era suspender contrato, porque nem tinha contrato, né? Só fecharam a base, e algumas meninas agora eles subiram, acho que eles ficaram um pouco com medo de perder algumas atletas de destaque, eles subiram elas, por exemplo, a goleira Fernanda, que é uma menina jovem, que tem um futuro muito promissor, que o Galo aposta muito nela, e está aí contribuindo com o time profissional, pelo menos enquanto não tem aula, né? Porque a gente sabe que quando retorna a aula, elas não conseguem fazer o treinamento junto com a equipe profissional por conta de horário. Aí vamos ver como é que vai ser isso daí. Mas assim, até no jogo contra o América, a gente já viu o destaque de algumas atletas ali que tem muito para contribuir mesmo, né? Gente, Tequila está ensandecida aqui, gente, pelo amor de Jesus. Deixa eu achar a próxima pergunta aqui. Estava falando, Renato, dos destaques, alguns destaques individuais da Flávia, que foi para a seleção, a Gabi, né, que é meia também, Joyce e Milena, atacantes, né? Joyce é um grande destaque do time, você concorda? Concordo. Joyce é uma menina de muita habilidade, ela consegue infiltrar muito bem ali no ataque, consegue no mano a mano, inclusive a gente viu nesse jogo treino contra o América, que teve semana passada, ela ganha umas bolas assim na base do jogo de corpo e tudo, ela é baixinha e sai lisa, assim, a menina é lisa mesmo. Outro destaque também que eu traria é a lateral Ilana,
que é uma menina que tem muita vivência e ela é uma pessoa muito consciente, assim. Então, ela não à toa que ela recebe a abraçadeira de capitã, né, do Hoffman. Ele tem muita confiança nela. Ela é uma menina que consegue instruir muito bem dentro de campo ali. A gente tem mudanças de posição de algumas atletas também, que eu acho que vale o destaque. No primeiro jogo contra o Vila Nova, a gente estava praticamente sem zagueira, e o Hoffman colocou a Carol, que era volante, colocou na zaga. Diz ele que foi opção e não necessariamente uma necessidade, mas que ele viu um potencial nela e tudo, e a gente pode ser que se desenvolva e seja brilhante mesmo. Outras atletas mesmo, ele mudou de posição, a Emily jogou na lateral nesse jogo treino, ela era volante, jogou de lateral, tem algumas mexidas assim. E outra menina também que eu destacaria pelo jogo treino do América é a Gabizinha. A Gabizinha também deu bons dribles, pode ser que ela destaque aí a torcida que estava presente lá na Vila Olímpica, porque o clube está aberto, ficou enlouquecida, aplaudiu, e tudo. Tinha até um cara lá de sunga, batendo pau. Maravilhoso. Ô, Rê, eu queria falar a respeito daquela mescla que a Aline citou no tema anterior, né? Que eu acho importante destacar como que essa mescla, ela muda muito a forma do time atuar. E eu acho que esse é um ganho do Atlético, porque ele acaba tendo mais variações de tipo de jogo. Porque quando o jogo é com as jovens atletas do Galo, normalmente é um jogo totalmente vertical. É um jogo que vai para cima o tempo todo, vai para um contra um, usa e abusa da velocidade. Quando tem a turma mais experiente em campo, já é um jogo que busca mais o cadenciamento e principalmente busca essa bola entrando pela lateral, levando a linha de fundo e voltando para elas chegarem de frente para o gol. Essa experiência que essas atletas já têm, esses atalhos que elas buscam no campo, eu acho que é um diferencial para o Galo, porque o futebol feminino, ele é muito novo no Brasil, então tudo para o futebol feminino é muito novo no Brasil. E uma das coisas que se enquadra nisso é a questão da variação tática, o posicionamento, etc. Então, normalmente, os times brasileiros, né, adotam um tipo de jogo e todas as atletas têm que se adequar naquele estilo de jogo. E eu acho muito importante que o Atlético consiga ter essas variáveis, principalmente por conseguir mesclar isso no elenco. Eu tenho 1 milhão de ressalvas sobre a formação de elenco do Atlético, que é um papo para outra live com um tema específico, mas o lado positivo dessa formação de elenco, para mim, foi essa, de conseguir variar os tipos de jogada. Eu acho interessante também quando a gente pensa, isso é uma coisa mais observação, assim, não é? Mas parece que como o futebol feminino não né, é precário, não tem grande reconhecimento, não tem visibilidade, tal, tudo isso que a gente luta para que tenha, as atletas param de jogar muito cedo também aqui no Brasil. Claro que algumas vão para o exterior, vão para os Estados Unidos, ou se desenvolve uma carreira mais consolidada, mas quando a gente olha assim um grosso, elas param muito cedo. A gente tem muitas ex-atletas com menos de 30 anos. Então, manter essa experiência é muito importante também para dar continuidade em questão de idade mesmo, para desenvolver a própria modalidade, né? E é legal, assim, essa mescla para passar também a experiência. A gente precisa de atletas novas com futuro promissor e tudo mais, e que ainda tem muito para desenvolver, porque a gente sabe que elas acabam que se desenvolvem no profissional mesmo, né? A gente não tem uma base consolidada no futebol feminino no Brasil, assim, é uma coisa muito inicial ainda. Então, elas aprendem técnica, tática, muito já na equipe profissional, elas não chegam muito prontas. E as atletas mais experientes também servem para dar apoio e auxílio nessas horas. E um outro destaque que eu queria dar aqui é para a zagueira Lohane, que veio da base e que eu achei incrível a postura dela dentro de campo. A qualidade ela joga demais. A qualidade dela a gente já
negligencia na base. Mas, assim, a postura dela no time profissional, era jogo-treino? Era jogo-treino, mas ali é o que a menina vai apresentar dentro de campo, porque ela tá de campo. E ela o tempo inteiro orientando, entendeu? Chamando responsabilidade, puxando a orelha de uma e outra, orientando posicionamento. A menina, ela mostrou personalidade super nova e recém-chegada na equipe profissional, assim. Eu achei incrível ela, acho que ela merece um destaque tanto também. Não sei se vocês concordam. E deixa eu te contar, Rê. Alô, é muito engraçado ver todo mundo chamando ela de Lohane, porque Lu. eu joguei bola com a Alô. A Alô jogava pelada comigo, velho, aqui no Tropical, em Contagem. Cara, o que essa menina joga bola não é brincadeira, velho. O que eu já sofri quando eu não saía no time da Alô na tampinha era brincadeira. Joga bola demais. E como assim... E como não sentiu a camisa, tá? Já quebrou a Alô, Não sentiu a camisa. Jamais. Nunca dei no meio da Alô, nunca precisei. A Alô sabe respeitar. A Alô sabe respeitar. Eu só quebro a Gal, porque a Gal não sabe me respeitar. A gente que acompanhou o jogo treino, né? A gente viu a qualidade do time do Atlético. Do América, que é um time que tem muita qualidade também, e o Galo teve muitas oportunidades de gol. Inclusive, uma coisa que chamou muita atenção foi o equilíbrio defensivo, né? A qualidade das nossas goleiras. Então, assim, ótimas defesas, saídas de bola muito fluidas, né? O time do Atlético, você acredita, Renata, que está preparado aí para enfrentar essa série A2? Parece que as novinhas estão chegando para mostrar serviço, né? O jogo treino foi muito bom, gente. Foi muito bom. E as zagueiras que vieram da base são incríveis mesmo, não tem nem o que dizer. A Amanda sempre demonstrou muita habilidade, muita segurança, e a Fernandinha, que é uma menina super jovem e tem futuro mesmo. Acho que o Galo faz mais do que certo de apostar bastante as fichas nela, assim. Eu não sei, não diria que o Galo está exatamente preparado, sabe? A gente não sabe muito como as equipes vêm e como está a parte psicológica. Eu acho que o maior problema no Atlético é muito a parte psicológica. No primeiro jogo, por exemplo, a gente viu que o Galo chegou e não marcava, e aquilo foi ficando desesperador para as atletas, assim, começou a dar... Sabe, a gente via o desespero e a ansiedade delas de marcar, e o que atrapalhou bastante. Eu lembro que na coletiva pós-jogo eu ainda perguntei para o Hoffman sobre essa questão do psicológico e tal. Não lembro se foi no pós-jogo ou foi no pós-treino, que elas fizeram um treino na Independência e eles fizeram um coletivo também. Mas ele falou que, na época, o Galo tinha o Cassiano, que é um coach. Fazendo trabalho com as meninas. Ele não sei se ele ainda está na equipe do futebol americano, mas ele estava no feminino também, ele saiu nessa pandemia. Mas aí o Hoffman falava que o psicológico era por conta dele mesmo, do Hoffman, e tinha o Cassiano para ajudar. Assim, a gente não tem um trabalho de uma psicologia do esporte ali. A gente sabe que, em geral, os clubes acham que isso é besteira, né, e deixam isso sempre de lado, como se fosse um gasto a mais. Mas talvez o psicológico dê uma balada, e ainda mais a gente falando aqui dessas atletas super jovens, né, que não tem tanta experiência, não tem tanta bagagem, pode ser um complicador. A gente vai ter que talvez contar com a sorte ou contar com resultados mais imediatos, assim, né? Não ficar esperando, não ficar esse jogo de ficar o 0-0 ou talvez até saindo com derrota. A gente não sabe como vai ser o comportamento. Vamos ver. No jogo contra a América ficou 0-0 e a gente não viu tanta ansiedade. A gente já viu um comportamento melhor, assim, mas não sei se a gente consegue dizer se está pronto, não. Até porque tem sido difícil acompanhar. Antes da pandemia eu ia nos treinos e tudo, agora com a pandemia elas estão treinando na Vila Olímpica e lá não tem acesso, só tem acesso agora para quem é
é sócio do clube e tudo, você não tem acesso para os treinos. Então, assim, eu não consigo dizer exatamente como está o ambiente, como está essa questão emocional, como está a preparação, tudo. Mas acho que esses pontos assim, são importantes da gente observar nas próximas rodadas. Aí. No jogo treino... Desculpa, Nina, vai lá. Manda abraço. Não, é rapidinho, só falar que poxa, gente, isso é muito importante, cara, para expressar um time recém-criado. Você põe nesses meninos a camisa do Atlético, não é uma camisa qualquer que você tá pondo no colo das meninas. As meninas, uma grande parte, não teve um trabalho de base, então não teve um acompanhamento psicológico ali desde o começo para aguentar essa pressão. E a gente sabe como que a torcida funciona. A torcida, por mais que alguma parte da torcida possa nem dar aquele apoio todo, mas a cobrança todo mundo quer cobrar. Na hora de ver o resultado, todo mundo quer. Então, assim, as meninas, poxa vida, as meninas do nada, tem meninas que é estudante ainda, que quando as aulas voltarem vai ter que conciliar as duas atividades, e você não oferece um acompanhamento psicológico, psicologia do esporte para as meninas, isso é primordial, cara. Isso, para mim, é assim, é tão primordial quando você tem um acompanhamento fisiológico das meninas. A mente joga também, cara, e é bem ruim, assim, você não ter essa perspectiva desse acompanhamento para as meninas. Para mim, elas precisam, pela história, né, de estarem começando agora no futebol, ou começando agora num time de mais expressão, elas são as que mais precisam, porque elas estão tendo um salto gigante na vida delas. Então, fica aí o apelo aí, se não tiver, ô Galo, pelo amor de Deus, cara, tem que ter um acompanhamento psicológico para os meninos aí. Eu acho complicada essa questão, porque a psicologia do esporte ela é quase um tabu, assim, né? A gente não vê os clubes tá tratando isso como uma necessidade, nem mesmo no futebol masculino. Isso é inerente ao gênero ali da coisa. Mas não entende a função do psicólogo. O que eu lembro ano passado, quando ainda era essas meninas do Pro Inter recém-chegadas, tá bem no começo, elas têm um plano de saúde, né, pago pelo Atlético, né, na condição de trabalho, e o Atlético orientava que elas procurassem uma psicóloga pelo plano de saúde, mas assim, não é uma psicologia do esporte, não tem um acompanhamento da equipe, né? Não tem um acompanhamento nem individual e nem da equipe, assim, isso é muito complicado. Acho que precisa-se muito entender ainda, essas pessoas precisam entender o que é a psicologia do esporte e como ela é importante para montar uma equipe vitoriosa. E aí você fala da pressão, eu acho que hoje, eu digo esse ano, elas vão sofrer uma pressão ainda maior, porque a equipe masculina tem um time muito bom, muito bem montado, muito bem treinado, está aí disputando na parte de cima da tabela e acaba como um reflexo positivo para elas, porque dá mais visibilidade e tudo, talvez consiga alavancar alguma coisa aí, mas ao mesmo tempo também tem o tal da comparação, sabe? Tá sempre comparando com o masculino. Aí, quando vê na própria live na própria transmissão do jogo treino, o que tinha de comentário de fulano é melhor que o Johan e tal, e não existe essa comparação, não tem como você fazer essa comparação, sabe? E é o tempo inteiro esse tipo de estímulo que elas recebem, isso é muito complicado, e isso também serve de apelo para o Atlético tratar a parte psicológica da forma devida e para os torcedores também entenderem que são modalidades diferentes, são construções diferentes e que não cabe nenhum tipo de comparação, nem por parte de atletas, nem por parte de equipe. Houve também comparação, que eu achei interessante, porque como a equipe gostou do jogo, a torcida gostou do jogo treino, aí a comparação era que, nossa, elas estão jogando igual o Sampaoli. Então, a filosofia Sampaoli sendo empregada no Atlético inteiro. E não é isso. Tudo bem, o Hoffmann, ele mesmo disse, eu estou tentando empregar um jogo de velocidade, de ataque, de domínio de bola e tudo, que é muito parecido com o Sampaoli. Mas não é uma coisa assim, sabe? Nossa, a filosofia Atlético Mineiro.
Isso vai variar na base do masculino, sub-20, sub-15, sub sei lá o quê. Você não precisa necessariamente achar isso. Vai depender de como que é o comportamento ali, como que é o desejo do técnico, como que é o comportamento das peças, né? Quais são as qualidades, as atuações dela, enfim. Acho que as pessoas precisam começar a dividir também essas coisas. Assim. E no jogo treino, guardadas as devidas proporções, o jogo feminino me lembrou muito o jogo masculino, né, do futebol masculino, porque há muitas finalizações, dificuldade de guardar a bola, né, na casinha, bola na trave, e assim, defesas incríveis da goleira do América. Então, assim, foi um jogo muito intenso, né, Renata? E teve um lance muito interessante, assim, para a gente falar sobre essa... como que eu vou dizer, falta da bola entrar no gol, né? A finalização ser um ponto negativo nessa equipe do Galo, pelo menos do que mostrou até agora, né? No Vila não fez gol, ficou 0-0, e nesse jogo também 0-0, com grandes chances. Mas no primeiro tempo, a Bruna Emília, que eu não consigo chamar ela assim, porque ela vai ser sempre rebelde, a Bruna roubou uma bola, ela é volante, roubou uma bola ali no meio de campo, deu um passe para a Dani, que é a nossa centroavante, e a Dani saiu assim, limpa, se não me engano, tinha uma zagueira acompanhando ela, e ela errou, né? Não conseguiu concluir de forma eficiente, assim, e a Dani é uma grande atleta, tem um histórico incrível e tudo, e aí, na hora, a coisa ficou meio... Eu particularmente, acho que faltou um pouco da atuação da Dani nesse jogo treino. Assim, eu acho que ela ficou devendo um pouco. Mas, assim, não cabe também muita cobrança, porque é jogo treino, é voltando, né? Ficou parado esse tempo todo. Eu acho que ainda tá mais tranquilo. A gente tem que ficar na expectativa, assim. Acho que esperando. Quem sou eu para falar que não tem esperança, que não acredita em alguma coisa? Atleticana. E assim, apoiadora de futebol feminino, né? A gente vive nos perrengues aí, não tem como a gente falar que vai saber se vai dar certo. Eu tenho certeza que vai dar certo, alguma hora vai dar certo. Mas eu não sei, eu gostei muito do que eu vi no jogo treino, viu? Eu vi um jogo muito intenso, um jogo, porque quando a gente fala de futebol, independentemente do feminino ou do masculino, a gente tem um estilo de jogo que a gente gosta mais. E esse jogo intenso, domínio de bola, chegada ao gol, é uma coisa que o time do Atlético mostrou muito. E as Vingadoras mostraram muito isso. Então, eu estou realmente muito confiante. Na nossa sequência aí, né, Renato, a gente tem depois o Vasco, o Galo pega o Real Brasília em casa, o Botafogo no Rio de Janeiro e o Atlético Goianiense fora. Tá com muitas expectativas aí dessa sequência do Atlético? Eu acho que o jogar em casa ou jogar fora não faz muita diferença, nem é só pelo contexto de pandemia, assim, porque público mesmo, futebol feminino quase não tem, né? A gente tem exceções, principalmente quando a gente fala ali do futebol paulista, né? Principalmente pelo trabalho que a Liga fez lá de conseguir angariar público para o futebol feminino, mas assim, em geral, não é que não tem público nenhum, não é que é zerado, mas é muito pouco, assim, então não faz. Eu lembro que eu estava vendo uma live da Emily Lima, com a Silvana Gellner, que é uma pesquisadora do futebol feminino, eu não lembro mais quem estava, acho que a Aline Pellegrino, e a Emily Lima falou uma frase assim que ficou na minha cabeça. Elas estavam, era no começo da pandemia e elas discutindo essa situação assim do vai ser portão fechado, não tem recurso e tal. E a Emily falou assim que não conseguia entender muito, porque para ela o futebol feminino sempre foi como uma pandemia mesmo, porque a situação de jogo é praticamente a mesma, assim, portão é como se fosse fechado, né? A gente vai lá, a gente escuta os técnicos gritando o tempo inteiro, a gente escuta a batida da bola. Claro que existem momentos, igual o final da Copa BH, da Taça BH no ano passado, a loucura foi e tudo, mas assim, de forma geral, não tem, até pelos horários, né, gente? Olha só, Galo jogando segunda-feira, 3 horas da tarde, e não é uma exceção, né, gente? Quantos jogos o Galo fez sexta-feira, 10 horas da manhã? Né? Então, não existe grandes possibilidades também de conseguir público.
Mas ele existe, né? Não dá para a gente ignorar também, não. E só para pontuar aqui, o jogo é transmitido pela CBF TV e a gente tem visto altos índices de espectadores nas transmissões do feminino, né? A Band tem transmitido A1, agora tá esperando a segunda fase, mas tem transmitido o A1 e tudo, tem tido bons pontos de audiência, e Copa Feminina, né, foi recorde, mas aqui do lado de cá, assim, ainda está um pouco abaixo, assim, um pouco parado nesse sentido. Mas a expectativa, como você perguntou da expectativa, é o que eu te falei, assim, eu não sei muito do comportamento dos adversários, né? Eu acho que é muito complicado. Sabe quando a gente fala de futebol masculino, Série B, Série C, que são times que a gente não acompanha muito, porque não tem muito aonde acompanhar, não tem muita informação e tudo. Então, assim, o que a gente acompanha é bem de longe mesmo. A gente assiste jogos no Maicujo, na CBF TV, mas é um acompanhamento mais distante, vê por mídia social, rede social, pessoal que cobre e tudo, mas é mais distante, assim, diferente das grandes equipes, tipo Corinthians, por exemplo, que a gente tem mais informação, São Paulo, enfim, por aí. Mas é isso, né? Eu acho que o Atlético, as Vingadoras podem fazer um bom campeonato. Eu gostei muito do que eu vi no jogo treino. Eu estou com expectativa muito positiva para essa reestreia, animada para essa reestreia, né? Ver as nossas atletas jogando novamente vai ser muito bom poder acompanhar o futebol feminino aqui no canal também. Então, dizer que Galo Delas está sempre, as portas estão sempre abertas para vocês aqui nesse canal. Vamos falar muito de futebol feminino aqui, vamos fazer muita coisa legal aqui para acompanhar as nossas atletas e apoiar sempre as nossas atletas nessa modalidade tão importante que é o futebol feminino, né, Rê? Com certeza. E tem um ponto muito positivo também na equipe do Galo para essa continuidade que a gente viu nesse jogo treino, que é manter o estilo e a intensidade do jogo, né? A gente entrou com um time no primeiro tempo, o segundo tempo foi outro time completamente diferente, e mesmo assim, na verdade, no meu ponto de vista, o segundo time jogou até mais intenso, o segundo tempo jogou mais intenso do que o primeiro. A América conseguiu chegar algumas vezes, mas foi mais intenso, ocupou muito bem o espaço e tal. Então, eu acho que é interessante a gente pensar que as peças são trocadas e a gente consegue manter uma filosofia e uma pressão, porque é importante a gente pressionar, ocupar o ataque para conseguir chegar no gol, que é o principal, né? Lembrando que a gente não tem gol em campeonato brasileiro, né? O Galo não tem nenhum gol em campeonato brasileiro. E ano passado a gente foi eliminado na fase de grupo, então a gente precisa marcar esse gol. Vamos ver quem vai ser a primeira. Tomara aí, né, que as Vingadoras façam uma ótima partida amanhã, que elas possam, né, sair com a vitória lá do Rio de Janeiro e que a gente possa, obviamente, passar dessa fase de grupos, né, para a gente possa acompanhar mais ainda o trabalho que está sendo feito aí no futebol feminino do Atlético. Renata, muito obrigada pela sua participação e que, obviamente, terão várias aqui nesse canal, viu? Muitas mesmo. Vamos fazer uma parceria muito legal aí para a gente acompanhar o futebol feminino do Atlético, porque, como você disse, né? Se é Atlético, a gente está junto, né? A gente acompanha e acompanha essa modalidade que é tão importante, tão especial, tão bacana para a gente, né? Que é o futebol feminino. É isso mesmo, acho que a parceria vai ser ótima. Espero que todo mundo que esteja assistindo o vídeo amanhã assista o jogo lá na CBF TV, é só entrar no site da CBF às 15 horas e que comece a acompanhar mais o futebol feminino. Pode seguir lá a gente, o Galo Delas, nossas redes sociais e seguir também o perfil do feminino, que é o Galo F Feminino, que ele consegue acompanhar todas as notícias, fortalecer. Lançou camisa nova, todo mundo comprando. Ansiosa já. Todo mundo lá na loja do Galo comprando camisa nova, linda, maravilhosa. E provavelmente, acredito eu, que o
o dinheiro vai ser destinado para elas. Então, acho que vai dar tudo certo esse ano. Se Deus quiser, a gente sobe. E a gente segue por aqui na parceria, comentando, discutindo, trazendo mais informação para todo mundo sobre o futebol feminino. É isso aí, galera. Valeu. Esse foi o nosso aquecimento do futebol feminino. Queria agradecer demais a Renata, do Galo Delas. Participem, quem ainda não acompanha, as redes sociais, o site Galo Delas, saber todas as informações aí do futebol feminino. Beijo também para a Carol e para a Nina. E até a próxima. Valeu!